Salve família, tudo bem? Eu sou o Liu King Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão. e hoje nós vamos contar a história de PL Pacheco. Então pega sua pipoca se você gosta. Ai, que delícia! Se você não gosta, Vá a merda. e seja muito bem-vindo. Você está em sintonia com a De Olho no Trap. Então vamos lá. Imagina você querer ser rapper, mas não ter produtor, não ter editor, não ter dinheiro para clipe, e quando finalmente consegue montar uma equipe, você percebe que está fazendo o trabalho da equipe inteira sozinho. Essa é basicamente uma parte da história do PL Pacheco, um artista que começou fazendo música pelo celular. Aprendeu produção, aprendeu edição, gravou clipe, produziu outros artistas e até hoje segue lançando seus trampos de forma independente com uma qualidade muito foda. O nome dele é Pablo Luan da Silva Pacheco. Hoje, com 28 anos, é artista de rap trap do Rio de Janeiro. Nascido no Vidigal, onde viveu até os seus 9 anos, diz ter tido uma infância boa, mesmo enfrentando a separação dos pais. Pablo é o mais novo de 5 irmãos e teve que passar pela mudança de sair do seu bairro para recomeçar a vida num bairro diferente. O primeiro passo na música aconteceu por volta de 2015, onde uma amiga a convidou para acompanhá-la até um estúdio. E vocês sabem como essas histórias terminam. O cara entra no estúdio uma vez, olha aquele microfone, vê o computador, escuta a própria voz e decide se tornar uma lenda. Mas foi somente alguns anos depois, em 2020, que Pablo resolveu colocar a cara. O primeiro problema, não ter um estúdio. A solução, gravar pelo celular. Ele resolveu começar com aquilo que tinha nas mãos. E foi assim que em 2020 saiu a sua primeira música publicada, Não Desanimo. Não me quero bem, eu sei, qualquer palavra não desanimo. Bem critica, pode até soar, se eu estourar cedo, tá fudido, nem me conhece. Sou rap, mano, desde pequenininho, por causa deles comete ilusões, deixei guardado meu talento. E a história dessa música é muito boa, porque ela nasceu literalmente de alguém tentando desanimar ele. Um amigo chegou para Pablo e basicamente disse que tentar virar rapper era maluquice, e Pablo ficou indignado. Só que ao invés de discutir, ele fez uma música. Gravou, postou no YouTube e pronto. Nascia oficialmente o PL Pacheco enquanto artista lançado. Talvez o amigo estivesse tentando acabar com uma carreira e acabou ajudando a começar uma. Que demais! E logo depois veio uma fase importante dessa caminhada, a Ilha Records. E foi aqui que o Pablo encontrou amigos com o mesmo objetivo e começou a experimentar de verdade a rotina de um home studio. Não existia grande estrutura, não existia orçamento absurdo, ainda era tudo independente. Até os primeiros clipes eram gravados pelo celular e editados pelos próprios integrantes. Mas foi aí que Pablo percebeu uma coisa: se quisesse continuar fazendo música, ele precisava aprender e precisava de equipamentos. Então começou a trabalhar, muito. O objetivo era montar o seu próprio home studio, e não bastava comprar. Pablo decidiu aprender produção musical, mesmo que fosse o básico. Aprendeu a gravar, produzir, editar, fazer clipes, e dessa mentalidade nasceu a banca Eu Mesmo. E olha, eu não sei se vocês perceberam, mas o nome entrega bastante coisa. Enquanto Pablo produzia outros artistas, gravava, editava clipes e ajudava no projeto dos amigos, ele acabava deixando seus próprios projetos um pouco de lado. E essa talvez tenha sido uma das maiores dificuldades da carreira dele. Não era falta de vontade, era falta de estrutura, capital para investir, produção profissional, videoclipe, equipamentos e principalmente as pessoas certas. Pablo conta que até hoje não conseguiu produzir um videoclipe solo como gostaria. O que existem são só visualizers, muitas vezes gravados depois de praticamente implorar para algum amigo segurar a câmera para depois ele mesmo voltar para casa e editar. Ele cita uma frase que resume perfeitamente isso:
O público quer ver os resultados e não o processo para dar resultados. Porque ninguém vê as madrugadas, ninguém vê o dinheiro faltando, ninguém vê o equipamento que demorou meses para comprar. O público só recebe a música pronta e decide em 3 minutos se gostou ou não. Mas Pablo continuou, e uma das parcerias que atravessou sua trajetória foi justamente com o Lil King. Os dois já haviam trabalhado juntos desde os primeiros momentos da Ilha Records, e anos depois, essa parceria resultaria em algo ainda maior. Em 2025, PL Pacheco e Lil King lançaram juntos o álbum Menor Underground, um álbum colaborativo que representa justamente aquilo que os dois viveram durante anos, o underground. Sem ter uma estrutura milionária, sem uma máquina por trás fazendo acontecer só com aquilo que tinham disponível. Entre os destaques do projeto estão músicas como CPA, Sacrifícios, demorei pra pensar e a vida bateu sem pena. Descobri tantas falsas emoções e nenhuma valeria a pena. Essa Dina de droga, vidas ilusões. Tentaram desmerecer, mas me levantei, nem foi difícil. Tentaram botar correntes, mas eu quebrei, não nasci pra isso. E Normal. Se vacilar com meu bonde, cê vai se engasgar com seu próprio veneno. Cobras e ratos, mas não me misturam. Não piso em falso no tempo. King com a mão no mic. Acerto sua mente e me sinto em snipe. Umas feridas que não cicatriza com o tempo, só com dinheiro. Pra aqueles que desacreditam me verem no topo, mano. É o mesmo. Eu trocando de carro, mano, se assuste, mano, é normal. E trocando de apartamento porque eu tô no 10, mano, é normal. Então, se você assistiu o episódio sobre mim, agora provavelmente algumas peças começaram a se encaixar. A parceria continuou, e entre os trabalhos recentes está também Despreocupado, mais uma colaboração entre PL Pacheco e Lil King lançada através da Ilha Rec. Já fiquei despreocupado, põe a mão no bolso e uma latinha intocada. A grana eu posso te ensinar como é fácil. Quem não vê não sabe, quem sabe ficar calado. E talvez você esteja pensando, então acabou? Não. Segundo Pablo, tem muita música guardada. Guias que nunca foram lançadas, projetos colaborativos, ideias esperando só para sair do computador. E a promessa é que a parte desse material finalmente vai começar a aparecer. E para quem desacreditou lá atrás, Pablo deixa um recado simples: tudo tem seu tempo. E ele acredita que a hora dele ainda vai chegar. Talvez essa seja justamente a parte mais interessante da história do PL Pacheco, porque essa não é a história sobre alguém que venceu ainda. É sobre alguém que ainda está tentando, e talvez essa seja uma história muito mais próxima da realidade de milhares de artistas independentes. Porque é fácil contar a história depois que deu certo. Difícil é mostrar o que aconteceu enquanto ainda está dando errado. E essa é a história de PL Pacheco, que começou pelo celular, aprendeu a produzir, aprendeu a editar, montou seu próprio espaço, criou sua própria banca, ajudou outros artistas, errou, confiou nas pessoas erradas, mas continuou. Porque talvez o significado de underground seja justamente esse: continuar fazendo, mesmo quando ninguém está olhando. E essa é a história do meu irmão PL Pacheco. Se você ainda não conhecia o trabalho dele, eu vou estar deixando o link do canal dele aqui na descrição. E se você quer conhecer as histórias por trás de outros artistas que estão tentando construir o seu espaço na cena, fica de olho aqui na De Olho no Trap. Porque artista grande, todo mundo conhece. A gente quer saber mesmo é quem vai ser o próximo. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Obrigado pela sintonia e valeu!